é Jorge Jesus Cavaleiros de Quadros e tenho 63 anos e 3 filhos. O Johnny, que é o mais velho, a Natália e o Elias, que é o caçula. Ser pai é um momento especial que a gente assim não tem até palavra para explicar, mas desde que eu era já solteiro, o meu sonho era casar e ter filhos, né? Eu sempre gostei muito de criança, então, e quando veio o primeiro filho foi uma alegria, né? Depois o segundo, aí depois veio o Elias. O Elias é especial, né? Porque o Elias tem a deficiência dele, então a gente se agarrou no Elias de uma forma diferente, cuidando bem dele, sabendo que ele tinha essa deficiência e precisava mais da gente, né? Então a gente foi sempre zelando mais por ele, carinho. E também é gratificante quando a primeira vez que eu ouvi o Elias, né, me chamar pai, porque com a deficiência dele, no começo a gente pensava que ele não ia falar, porque dizia, né, que ele não ia falar, que ele não ia andar, que ele ia ficar vegetativo, mas a gente sempre tendo fé, acreditando que nada daquilo ia acontecer, que ia ser diferente, né. E quando eu vi o Elias dar os primeiros 3 passos, que foi na minha direção, eu cheguei do trabalho e botei ele de pé e ele foi na minha direção caminhando, deu 3 passos, se agarrou em mim. E quando ele disse a primeira palavra, papai, né, então aquele foi um motivo de alegria, foi gratificante, né, esse momento. Então eu nunca esqueci desse momento, acho que ele tinha uns 3 anos mais ou menos. Então, e o Elias, ele é meu companheiro hoje, né, a gente conversa, a gente sai junto, a gente faz tudo, né, ele depende de mim. E quando a gente, de noite, quando a gente vai deitar, que eu coloco ele na cama, que ele, às vezes eu digo para ele, diz uma coisa bonita pro pai, filho. E ele diz, pai, eu te amo. Daí, né, então é um momento especial ser pai. No começo foi difícil, né? Porque a gente nunca espera assim, esse momento, né? Daí quando eu demorei, na verdade, para aceitar, demorei mais que a minha esposa. E eu fui aceitar mesmo quando ele tinha uns 7 anos, que ele começou para a escola e a gente, às vezes eu via as pessoas dizendo, não, é mal criado, né? Porque o Elias era muito imperativo, ele empurrava os outros, brigava na escola. Então, para familiares nossos, muitas vezes o Elias era mal criado, mas na verdade a gente também não sabia, né? Daí quando a gente foi em Passo Fundo, começamos a fazer todos os exames dele, que a gente descobriu, que o médico falou. Daí a gente começou a tratar ele com mais carinho, daí a gente começou na escola a brigar, né? Explicar que ele não era assim, porque ele tinha deficiência, até microcefalia. O médico disse que o autismo dele não era muito problema, porque ele é leve, né? Mas a microcefalia que criava isso. Então a gente começou na escola, né, explicar, até que o pessoal foi entender a situação e ver que ele tinha essa deficiência, daí demorou. Mas para nós foi difícil aceitar no começo, mas depois que a gente aceitou, daí foi mais fácil lidar com ele. Até ele também acho que desenvolveu mais, porque a gente começou a entender, né? Tem momento assim que eu digo para ti que a gente tem que eu comecei a me colocar no lugar dele. Porque a gente ia em algum lugar, se tinha barulho, se tinha ruído forte, ele não queria ficar. Não ficava de maneira nenhuma. Às vezes a gente queria levar ele igual, né? Daí depois um dia eu disse para minha esposa, mas a gente tem que se colocar no lugar dele, né? Viver a situação que ele está vivendo para a gente entender. E eu comecei então, nesse momento, ficar mais atento a tudo, afastar ele dos lugares que ele não gostava. Na verdade a gente se isolou um pouco daí. Mas hoje eu digo, a gente tem que viver a vida dele para a gente entender. Todo pai que tem um filho deficiente, eu acho que ele tem que se colocar no lugar dele. Viver a tal empatia que tantas pessoas falam, né? Mas na verdade muitos não entendem essa palavra. E então o que eu digo é isso, viver esse momento, viver a vida deles, tratar, principalmente, acho que não tem remédio melhor que o carinho e o amor, né? Quando tu trata bem, com carinho, trata bem, com amor o filho, ele desenvolve melhor. E sabia que tem do lado o pai, né? Para apoiar a mãe. Então isso é muito importante. A gente se sentiu feliz, né? Porque, na verdade, quando o Elias começou a gatinhar, ele saltava de joelho só. O Elias não gatinhou, né? Ele pulava de joelho. Então a gente olhava, será que o Elias não vai caminhar mesmo? Mas a gente acreditando que, eu sempre pensava, não, ele vai. Por mais que às vezes eu sentisse alguma coisa assim que
aquela angústia no meu coração, mas eu nunca deixava transparecer, né? Nem para minha esposa, eu sempre dava apoio para ela falar. Eu nunca demonstrava aquilo que eu estava sentindo. Mas daí quando ele começou a ficar de pé, eu pegava pelas mãos e trazia, e ele caminhando, ele vinha e dava os passos, eu tinha certeza que ele ia caminhar. Daí quando ele deu os primeiros passos, foi acho que com 3 anos, daí logo já falou as primeiras palavras, daí só que o Elias, ele falava uma palavra, ele não dizia duas em sequência, né? Então aquele medo que eu tinha que ele fosse falar assim, falar uma palavra, falar outra, mas daí quando ele começou a dizer a primeira palavra que eu disse para ele, ô filho, diz pro pai que tu ama o pai. E ele disse, eu te amo, daí já começou, né? Eu digo, não, Elias vai sim crescer. Ele desenvolveu. Claro, tem a deficiência dele, tudo até hoje, né? Mas tá cada momento se desenvolvendo um pouco mais. A gente parece que vê mais devagar, porque a gente tá todos os dias junto, né? Mas as pessoas que estão de fora, que nem algumas tias dele, elas dizem, mas como o Elias mudou, né? Que elas demoram mais ver ele. A gente no dia a dia, a gente vê as coisas parece que andam mais devagar. Mas não é que a gente está sempre junto, né? Então, é acreditar que as coisas vão mudar, ter fé em Deus, que tudo dá certo. Eu quero dizer para meus filhos hoje que eu amo muito eles e que, para mim, o maior orgulho que eu tenho é ter esses 3 filhos, né? Isso é o completo dessa família, faz a gente feliz, me faz feliz. E hoje, quando eu vejo ele, a minha filha, quando eu vejo meu filho, a minha nora, meu genro, meus netos, né? Então eu vejo que através deles a nossa família cresceu, né? E eu sou feliz por ter uma família assim. Eu amo muito eles.